Leitura bíblica referente a 17 de agosto. Neemias, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 16, Salmo 35, versículos 1 a 16, Provérbios 21, 17 a 18, e a música é O Mundo Vindouro. Jesus é o Senhor. Amém. Bom dia a todos. Evangelho pela vida flui e a vida da alma olhar e sempre reter-lhe. Sendo a nossa casa um lugar de oração. Comecemos hoje com 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Senhor Jesus. Amém. Entre nós salmodiamos, falamos hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo, o cosmos subjugamos. Pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, e o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois a Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Provérbios 21, 17 e 18. Salmo 35, a partir do versículo 1 até o 16. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação.
Sejam confundidos e cobertos de vexames que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois, sem razão, me armam ciladas, sem motivo, abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, e que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores, repetindo, versículo 16, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Ó Senhor Jesus. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, ruminamos, entre nós salmodiamos, falamos hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo pós nos subjugamos. Pois o plano é eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, e o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois a triunfo. Vamos a Neemias, capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, Repetindo, versículo 4. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala
nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também, no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado, quando os portões de Jerusalém começavam a projetar. Senhor Jesus, repetindo, versículo 19. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso,
Eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Jesus é o nosso Senhor e essa é a nossa porção desse dia. Concluamos aí ouvindo a canção O Mundo Vindouro. Jesus é o Senhor. Tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor. Amém. Vivamos com firmeza, em carga e destreza. O que ouvimos nos traz transformação e pureza. Preguemos o Evangelho pela vida fluir e a vida da alma olhar e sempre repelir. Sendo a nossa casa um lugar de oração, a promover a fé, chamados somos a essa missão. É assim nos aperfeiçoar para com Cristo reinar no porvir, 1000 anos sobre as nações aqui. Pois não foi a anjos que o Senhor, o governo do mundo cá de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra, e em suas mãos tudo entregou. O mundo de outrora tão belo e perfeito, entregue aceito ao anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião na hoste angelical transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo há tão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor, o governo do mundo que há de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra, e em suas mãos tudo entregou. Nos céus o reino de amor, a realidade chegou. Ser justo ao Senhor é fazer o que Ele mandou. O mundo em 3 aspectos nos tenta impedir. Pecado e religião é a luta para subsistir. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, ruminamos, entre nós salmodiamos, falamos hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo cosmos subjugamos. Pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, e o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois já triunfou.